A paz do Senhor a todos os nossos seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Trabalhamos nesse módulo a sexta apostila. A matéria é Teologia do Antigo Testamento e nós vamos prosseguir na página do 277, encerramos na página 276, retomamos na página 277 com o mesmo tópico. É característico que na atribuição de alimentos, que se refere igualmente aos homens e aos animais, se fale aos homens, sendo os animais mencionados na terceira pessoa. Finalmente, deve-se notar que a humanidade foi imediatamente criada com dois sexos. Por mais diversas que sejam as pressuposições da cosmovisão e a estrutura da narração dos dois relatos da criação em Gênesis 1 e 2, os quais distam por séculos entre si, é surpreendente o consentimento objetivo em três pontos que devem ser salientados como essências, ou essenciais. A. O homem está em proximidade imediata para com o animal. B. Devido à atenção especial que Deus volta ao homem, este é, ao mesmo tempo, imensamente diverso do animal. E C. Apenas o homem e a mulher, juntos, representam um homem inteiro e aceitável. Lição 3.3. Um ser único, unitário, é o ser humano. Diferente das demais criações divinas, o homem é único. Não é possível encontrar em todo o universo duas ou mais pessoas que sejam idênticas, nem mesmo quando são gêmeos univitelinos. Com a evolução das ciências, a verdade está cada vez mais comprovada de que não existe sequer duas pessoas idênticas, o que se explica com a composição genética dos indivíduos. A unitariedade humana pode ser explicada em uma perspectiva bíblica através da narrativa da criação do homem. O texto de Gênesis 2,7 afirma que o Adão foi formado do pó da terra e recebeu o sopro ou fôlego de vida. Esse processo nunca mais foi igual. O criado, quando teve que fazer ou criar o gênero feminino, o fez a partir da costela do macho e ordenou que eles deem-se continuidade ao processo de povoamento da terra através da vocação humana da procriação. Página 277. Página 278, lição 4, pecado e a redenção. Apesar do pecado ter sua origem no Jardim do Éden, o conceito de redenção somente foi definido no Sinai. Diz James Orr: a ideia de redenção no Antigo Testamento tem início a partir do conceito de propriedade. Um preço era pago em dinheiro em conformidade com a lei para comprar novamente uma propriedade que necessitasse ser liberta ou resgatada. E a partir desse uso, o termo no Antigo Testamento foi usado normalmente por um senso de libertação, embora a ideia de pagamento sempre estivesse presente. Lição 4.1. A natureza do pecado. O primeiro pecado do homem consistiu em comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sabemos que espécie de árvore era, portanto, a ideia de que seria uma maçã não passa de uma crendice popular. Poderia ser uma tamareira, uma figueira ou qualquer outra árvore frutífera. Nada havia de ofensivo no fruto da árvore como tal. Comê-lo não era pecaminoso, pois não era uma transgressão da lei moral. Quer dizer que não seria pecaminoso se Deus não tivesse dito: a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não há opinião unânime quanto ao motivo pelo qual a árvore recebeu o nome de árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma opinião das mais comuns é que a árvore foi chamada assim porque o comer do seu fruto
infundiria conhecimento prático do bem e do mal. Mas é difícil sustentar isso face à exposição bíblica segundo a qual, comendo-o homem passaria a ser como Deus, no conhecimento do certo e do errado, do bem e do mal. Pois Deus não comete pecado e, portanto, não tem conhecimento prático dele. Página 279, lição 4.2, a origem do pecado. Por séculos, a questão envolvendo a origem do pecado tem sido debatido, pois ele começa com o mal, ou seja, a prática do mal resulta no pecado. Ninguém peca ou pecou sem antes ter concebido o mal. O teólogo alemão Berkhoff faz algumas afirmações que precisam ser objeto de nossa reflexão acerca da origem do pecado. Não se pode considerar Deus como seu autor. O pecado originou-se na queda, mas a queda não foi um evento histórico, pertence à superhistória. 2. O pecado originou-se no mundo angélico. A Bíblia nos ensina que na tentativa de investigar a origem do pecado, devemos retornar à queda do homem na descrição de Gênesis 3 e fixar atenção em algo que sucedeu no mundo angelical. Deus criou um grande número de anjos e esses eram todos bons, quando saíram das mãos de seu Criador. Mas ocorreu uma queda no mundo angelical, queda na qual legiões de anjos se afastaram de Deus. 3. A origem do pecado na raça humana. Com respeito à origem do pecado na história da humanidade, a Bíblia ensina que ele teve início com a transgressão de Adão no paraíso. Lição 4.3, os efeitos do pecado. No Velho Testamento, Ezequiel 18, do 2 ao 4, refere-se a um provérbio usado pelos filhos de Israel. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Encerramos a página 279. Entramos na lição 4.4, a remissão do pecado, com o texto na página 280. O texto remir, no contexto religioso, a princípio, significava abandonar definitivamente, descartar, mandar embora, jogar fora. Entretanto, para nós, o que interessa, e o seu uso em relação ao pecado, onde é praticamente sinônimo da palavra perdão, definitivamente abolir, mandar embora a culpa e as penalidades consequentes aos pecados. A lei de Moisés dava aos israelitas uma solução temporária para o problema do pecado. Deus tinha uma solução para o problema do pecado que ele anunciou a Abraão, dizendo: em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas. A semente de Moisés, semente de Abraão, que veio a ser Jesus. 5. Lição 5, nós estamos na página 281, lição 5, a adoração. A palavra hebraica para adoração no Velho Testamento é shashak, shasha, traduzida como prostrar, reverenciar, suplicar humildemente. É impossível entender a adoração sem relacionar uma atitude do corpo. Algumas vezes refere-se a levantar as mãos a Deus, algumas vezes curvar os joelhos. Em Levíticos 9:24, as pessoas colocavam o rosto no chão diante do poder do Senhor. A ideia de adoração no Velho Testamento está relacionada ao prestar honra a Deus em virtude do que Deus é e do que significa para os que o adoram. A palavra hebraica mais usada para adoração é sachá, cujo significado está relacionado ao ato de prostrar, reverenciar, suplicar humildemente.
É o caso, por exemplo, em que Gênesis 18:2, que narra a humilhação de Abraão diante do anjo do Senhor. Em diversos lugares do Velho Testamento, encontramos as mais variadas manifestações de adoração, mas não é exagero afirmar que é no livro dos Salmos que encontramos a maior coletânea de textos sagrados que foram escritos como expressão de adoração aos servos do Senhor. Deus exige a adoração e não admite a possibilidade de que os homens deem louvor a qualquer outro ser, animado ou inanimado, razão pela qual faz parte do Decálogo a exclusiva adoração. Lição 5.1, o conteúdo da adoração. A música, desde os antigos tempos, fazem parte da adoração a Yahvé. Textos como o de Gênesis 4:21, uma etiologia do surgimento das artes na civilização antiga. É o mais antigo sob a expressão musical dos primórdios da humanidade. Enquanto que em Êxodo 15 vem da época de Moisés, com seu famoso cântico, bem como o de Miriam, sua irmã, que dançava ao som de instrumentos de percussão. Lição 5.2, ainda na mesma página. Locais e horas de adoração. A adoração a Yahvé não tinha um local ou hora definidos até o advento no Sinai, pois foi no estabelecimento da lei é que o Senhor definiu o modelo, o lugar e os tempos de celebração. O que encontramos no período pré-Sinai são definições individuais e locais por parte dos patriarcas e não de Deus. Seguem alguns exemplos. O chefe da casa servia de sacerdote para a família. Ele orava e oferecia sacrifícios em nome de todos. B. Trata-se também de um culto que não tinha ligações com um determinado altar ou ponto geográfico. Vários lugares de adoração são mencionados. Encerramos a página 281. Foi no Monte Sinai que os hebreus receberam do Senhor a designação de festas e locais de celebrações que deveriam fazer parte da interação do povo com o seu Deus. Dentre elas estavam Páscoa e pães sem fermento, colheita, tabernáculos, Shabá e lua nova, Purim e dedicação, festa das trombetas, o dia da expiação. Dentre as diversas formas de culto, a música se tornou um dos meios mais comuns de adoração a Yahvé. A função principal da música no Antigo Testamento, qual já falava de certa organização de levitas em torno do tabernáculo. Entretanto, a organização do culto para o templo está colocada sob responsabilidade de Davi, aparecendo aí a figura do músico profissional. Uma pequena parte dos salmos da época de Davi foi utilizada no templo durante a monarquia, enquanto que boa parte deles só foi composta no transcorrer e depois do exílio babilônico. Lição 5.3, as formas de adoração. Vemos no livro de 2 Crônicas o texto que fala de quando Ezequias fez a purificação do templo e chama a todo o povo para prestar culto ao Senhor. Primeiro os levitas, judeus da tribo de Levi, separados para o serviço no templo, se consagraram. Então todo o povo trouxe animais a serem sacrificados e fizeram o holocausto a Deus como ritual de adoração. O sistema sacrificial do templo, ainda na página 282. A. Sacrifício de animais tem uma longa história em Israel. B. Havia vários tipos de sacrifícios. Ofertas queimadas ou contínuas, ofertas pacíficas e ofertas pelo pecado. C. Motivos. 1. A comunhão dos adoradores diante de Deus. O sacrifício como uma dádiva feita a Deus. O sangue derramado. Encerramos a página 282. Página 283, lição 2. Adoração não sacrificial, os salmos. O que são? Cânticos e orações.
O título hebraico Telihim literalmente significa cânticos de louvor. São os melhores e mais significativos que a humanidade já conheceu. B. A origem. Os salmos são o resultado das vidas de homens que andaram com Deus durante suas peregrinações. Estes fizeram de suas experiências poesias inspiradoras que glorificavam a Deus e edificavam o próximo. Moisés salmodiou após a passagem do mar. Débora e Baraque salmodiaram após uma vitória. Ana salmodiou quando contemplou em seus braços a resposta de sua oração, o filho Samuel. C. Os autores. 73 salmos são atribuídos a Davi. Outros autores mencionados são Asaf, os filhos de Coré, Salomão, Emã e Moisés. Tipos de salmos: orações, ações de graças, busca pela intervenção divina e livramento, confissão e arrependimento, messiânicos, exaltação da lei, do Senhor e etc. E o valor dos salmos. Uma orientação para a adoração. Eles nos ajudam a encontrar certas palavras para expressarmos diante do Senhor o que estamos sentindo ou pensando. Demonstram a nós como podemos ter um relacionamento honesto com Deus. Os salmistas expressaram ao Senhor alegria, decepção, ira e outras emoções. Expressam a importância da reflexão e da meditação sobre as coisas que Deus fez por nós. Vamos à página 283. Página 285, lição 6, a morte. O conceito de morte, assim como a sua primeira incidência nas Escrituras, tem sua origem no Jardim do Éden, com os primórdios da humanidade. A primeira menção, palavra morte, assim como seu estabelecimento, está relacionada à punição do homem, quando esse transgredisse as regras estabelecidas por Deus. Lição 6.1. O que é a morte? No Antigo Testamento, a morte demonstra ser uma realidade incontestável. A raça humana é a imagem e semelhança de Deus, mas é diferente de Deus, pois os homens morrem. Sabe-se que a morte é o oposto da vida, mas o que é a morte? Como o Antigo Testamento a descreve e como os personagens bíblicos viam a morte. A morte é o cessar da respiração, logo o fim da vida. Segundo Ralph Smith, no Antigo Testamento, a morte é mais que a cessação da vida física. Ela pode referir-se a qualquer coisa que ameaça ou enfraquece a vida ou a vitalidade, como o pecado, doença, escuridão, água ou mar. Dessa forma, a palavra morte é empregada como metáfora. Poder oposto à vida e morte física. Lição 6.2. O Sheol. No Velho Testamento, não encontramos uma explicação sistemática sobre o que acontece com o ser humano após a morte. Vários textos deixam claro que após a morte o ser humano vai para o Sheol, ou simplesmente um lugar para os mortos. O significado no termo hebraico Sheol é complexo, sua origem etimológica é incerta e é traduzido de diversas formas: túmulo, sepultura, inferno e abismo. Na compreensão judaica veterotestamentária, no Sheol encontravam-se pessoas boas e ruins, ricos e pobres, crianças e adultos, justos e ímpios. Logo, a morte nivela todos os homens. Lição 6.3. A ressurreição. Deus exerce controle absoluto sobre a vida e a morte. Certamente a doutrina da ressurreição dos mortos no Velho Testamento é fundamentada na fé de que Deus é poderoso e domina todas as coisas, inclusive a morte. Portanto, a crença na ressurreição dos mortos faz parte da doutrina dos hebreus. Em Isaías 24:27, encontramos a base bíblica que norteava a crença na ressurreição, que também é conhecida como a seção apocalíptica de Isaías. Vamos lá. Lição 287. A escatologia veterotestamentária, lição 7. Página 287.
Então, vamos lá. Na escatologia veterotestamentária, bem diferente da ANEL, os participantes não tinham uma teologia dos últimos dias definida. Haja visto que os profetas do Antigo Testamento não tinham o conhecimento com a mesma profundidade que possuímos hoje, sobretudo porque o Espírito Santo ter sido dado a eles por medida, enquanto que aos cristãos em sua plenitude. Outro fator que diferencia a construção da mentalidade escatológica dos personagens do Antigo Testamento é que os autores não podiam contar com a história que mostra hoje o cumprimento de várias profecias, e a arqueologia e outras ciências verdadeiras comprovam o relato bíblico. Lição 7.1. O Messias. Na escatologia do Velho Testamento, o Messias é esperado com ansiedade, pois seria o responsável pela restauração do reino, da ordem e do culto de Israel. No Velho Testamento, a expressão Filho do Homem ocorre em torno de 108 vezes. Em Daniel 7.3, a expressão Filho do Homem é utilizada num sentido diferenciado, referindo ao Messias. Nesse texto específico, Filho do Homem é contrastado com 4 grandes monstros que representam 4 reinos humanos. Logo, Filho do Homem é o representante do 5º reino. Daniel 7.14 descreve o domínio, glória e o reino eterno sendo dados ao Filho do Homem. O Filho do Homem é apresentado como rei, soberano sobre os reinos humanos. Vejamos a seguir outros textos que caracterizam o Messias escatológico. Seria um homem, ou seja, um homem venceria Satanás, viria da tribo de Judá, seu sofrimento na cruz e o resultado da sua morte, nasceria de uma virgem, descendente de Davi, e habitará nele a plenitude de Deus. Seu ministério na Galileia seria entregue pelo Pai. Sua humanidade, filiação divina e autoridade revelados através do nome poderoso. Sua obra nasceria em Belém, entrada triunfal em Jerusalém e a traição. Lição 7.2, a restauração da nação. O Velho Testamento desconhece completamente a escatologia em 2 estágios, estabelecidas no Novo Testamento. Todas as profecias veterotestamentárias apontam para um reino messiânico de base judaica e domínio universal. Por outro lado, o aspecto puramente espiritual é muito escasso e confuso na pregação dos profetas do Antigo Testamento. Lição 7.3, o servo sofredor. Nas mensagens proféticas e na figura ungida de Davi, nós estamos na página 289, as grandes profecias de Israel, especialmente as de Isaías, apontam para um servo de Deus sofredor e vicário, triunfador e libertador de seu povo. Conclusão. A teologia do Velho Testamento tem seu formato definido com a revelação de um Deus que se fez conhecer. O que os homens conhecem dele é graças à sua bondade de se fazer conhecido. Dentro do processo autorrevelador, ele se apresenta como Javé, ou seja, ele é o Criador de todas as coisas. Quem conhece Javé sabe que se trata do Deus que salva, cria que ele é santo, abençoador, que se ira, ama e perdoa o pecador. Nessa mesma teologia, o estudante descobre que o homem é fruto da criação divina, sendo a sua estrutura emocional e espiritual o torna capaz de se relacionar tanto com as pessoas como com o Criador. Apesar da perfeição divina no processo criativo, o primeiro casal do Éden pecou e deixou de ser perfeito. O pecado humano afastou a criatura do Criador, mas com a permissão do homem, que estava longe, foi restaurada e recebeu, com a remissão do homem que estava longe, foi restaurada a comunhão e recebeu do Deus a nobre missão de ser adorador.
Na antropologia veterotestamentária, há lugar para o homem caído, restaurado, mas que não ficou isento do castigo maior que é a finitude. Se a possibilidade de viver para sempre no Éden de Deus fazia parte do homem perfeito, as consequências do pecado o tornaram mortal. Nós encerramos, então, na página 290, o conteúdo da teologia do Antigo Testamento, e vamos para as provas em seguida. Façam as recapitulações, leiam todo o texto da apostila para vocês apreenderem o conteúdo. Amém? Deus abençoe a todos. Boa aula.